Como sempre, procurando trazer o máximo de novidades, de complementos de informações com especialistas, podendo tirar todas as dúvidas que vocês tenham sobre o assunto. E hoje o assunto é muito relevante porque ele toca num problema muito atual, que as pessoas sentem uma dor muito grande em ser obeso. E o Dr. Alisson Lessa, cirurgião bariátrico, veio aqui ao nosso Saúde Online para trazer para vocês todas as informações necessárias para que vocês possam tirar dúvidas e, se preciso, retornar outras vezes para continuar dando esse espaço a esse assunto tão sério que é a obesidade e a cirurgia bariátrica. Boa noite, doutor Alisson. Boa noite, Vitória. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Agradeço também à Remax e à AME por estar nos permitindo trazer médicos da altura do Dr. Alisson. Agora, não esqueça de curtir, dar seu like, compartilhar, porque nós precisamos disso, para estar sempre tendo a oportunidade de trazer semanalmente um programa novo para vocês. Doutor Alisson, não tenho como agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. E vamos começar logo pela dúvida de todo mundo. Doutor, eu queria que o senhor falasse sobre a obesidade. A obesidade é uma doença multifatorial, é uma doença complexa, com um componente emocional muito forte e relacionada à alimentação calórica dos dias atuais. Esse é um resumo da doença que tem alardeando o mundo inteiro, né? Começou nos Estados Unidos, mas ela se espalhou para os países subdesenvolvidos e hoje toma grande parte do mundo. A gente tem dados da OMS sobre obesidade. 40% da população já está no sobrepeso ou obesa. Então, isso a gente tem várias doenças relacionadas, que a questão não é somente a obesidade, a questão são as doenças relacionadas à obesidade. São doenças graves que levam o paciente à morte e antecipa a vida de muita gente. E tira a qualidade de vida também, porque a questão da mobilidade do obeso é uma das questões. Né? Mas a baixa estima, né? Sim, a autoestima do paciente, ele começa a ter questões também relacionadas ao comportamento e também a qualidade de vida dele que cai. Esse paciente geralmente tem dificuldade de conseguir emprego, tem dificuldade de mobilização, geralmente demanda ajuda de outras pessoas. Então, é uma doença extremamente complexa, difícil de se tratar, porque é uma doença não é só física, ela é psicológica, ela é comportamental e questões psiquiátricas também relacionadas. Então, tudo isso tem que ser tratado. E por isso, é uma doença tratada por vários profissionais. Certo. Ela não pode ser tratada só por um profissional, ela precisa de acompanhamento psicoterápico, precisa muitas vezes de tratamento psiquiátrico, de acompanhamento nutricional, endocrinologista e muitas vezes o cirurgião, que precisa intervir em casos de obesidade e doenças, vamos dizer assim, nos pacientes que têm obesidade severa, obesidade mórbida, que eu vou explicar já. Então, doutor Alisson, qualquer médico, né, vamos dizer, que esteja tratando de um paciente de uma outra especialidade, pode intervir no sentido de chegar ao cirurgião bariátrico, porque essa é a solução para o caminho daquela pessoa, daquele paciente. Então, qualquer médico pode dar essa orientação. Sim, existe muito, com relação à cirurgia bariátrica, existe muita desinformação, né? Então, assim,
A gente pega muito paciente, a gente recebe muito paciente no consultório com que ele já tinha uma indicação de cirurgia anteriormente, só que ele chega com doença mais avançada devido a um acompanhamento errôneo de determinados médicos que não indicam a cirurgia, que não acreditam na cirurgia, que acham que a cirurgia não cura a obesidade, que não melhora a obesidade. Logicamente, como eu falei, a obesidade é uma doença multifatorial e complexa, doença crônica, que precisa de terapia e acompanhamento contínuo. Ela não pode ser acompanhada só um ano, 6 meses. A gente tem pacientes que ele sai da obesidade, mas a cabeça da obesidade ainda continua. Olha, que interessante. E ele precisa, né, acompanhar, muitas vezes com a terapia e com a nutrição, para não sair dessa linha, não sair dessa dieta, ou não sair dessa, não da dieta, mas não sair do estilo de vida, porque ele acaba afundando e tendo troca de compulsão nesse meio, né? E aí ele começa, a gente tem uma incidência elevada, muitas vezes pós-bariátrica que emagrece, o paciente troca a compulsão para o alcoolismo, inclusive cigarro, drogas. Então, por quê? Por falta de acompanhamento. Essa troca de compulsão é muito comum nos pacientes que não acompanham adequadamente. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Então, a obesidade não significa que seja aquela pessoa que come muito. Tem outros motivos? Sim. Na verdade, hoje, a questão não é comer muito. É o compulsivo, que a gente chama o paciente comedor, né? Aquele que gosta de comer mesmo, quantidade de prato, né? De comida mesmo, de fast food. Esses pacientes são cada vez menos comuns. A gente tem mais... Hoje, no consultório, é o paciente comedor de doce, comedor de pequenos carboidratos, é o bebedor de refrigerante. Então, esse paciente aqui é o... Por quê? Porque é o que a gente fala. Um copo de suco tem quantas laranjas? Mesmo suco natural. Certo. No mínimo umas 2 ou 3. Sim. E a gente, se fosse comer a laranja, a gente não come 2 ou 3. Então, o que a indústria fez? Ela, na verdade, a indústria americana, ela produziu os líquidos, que são calóricos e jogam uma quantidade de caloria muito grande para o paciente desnecessariamente. E ele bebe aquilo. E o refrigerante, ele é um vício também, Sim, né? Sim, é um vício. Tem pessoas que não conseguem viver sem Vários pacientes nossos, né? são dependentes, tomam refrigerante constantemente, a gente suspende para poder operar. Eles sabem que vão ter que parar de tomar refrigerante. Porque senão vai reganhar. Então, é o que a gente fala. Na verdade, a cirurgia, ela é o início do tratamento. Ela não é o fim. O paciente está começando o tratamento de fato quando faz a cirurgia. Então, ele precisa depois do acompanhamento de terapia. Isso é mais ou menos semelhante, por exemplo, paciente que é hipertenso. Ele não pode tomar um medicamento uma vez e nunca mais voltar no médico. Ele tem que ter o acompanhamento contínuo. Certo. Só que por diversos fatores, no Brasil, a gente não tem um acompanhamento. E a gente coloca os fatores econômicos que dificultam o acesso dos pacientes aos médicos. Certo. O fator também emocional, dele achar que está curado, de autossuficiência por ignorância, muitas vezes, por não entender que precisa de acompanhamento, que a gente precisa de ajuda. Todos nós, seres humanos, precisamos da ajuda dos outros. Sim, então, perfeito. Cada um, eu não faço tudo. Eu sou cirurgião, mas eu preciso de um mecânico, preciso de um eletricista, preciso de uma pessoa para me ajudar diariamente. Então, assim, é um pouco, eu acho até um pouco da nossa cultura também, né, no Brasil, de não entender muito bem da ajuda alheia. Apesar do brasileiro ele ter um outro lado, né, né? Mas essa parte cultural, eu acho que falta realmente, né? As pessoas entenderem. Sim. E eu acho importante vocês entenderem o que o doutor acabou de falar. A cirurgia bariátrica não é a cura. Não significa que você vai ficar magro o resto da sua vida porque você fez cirurgia bariátrica. Vamos continuar conversando com o doutor Alisson, porque são assuntos assim, que a gente tem que colocar na cima da mesa para as pessoas entenderem que eu vou fazer uma cirurgia bariátrica e vou ficar magrinha. E não vai ser por aí. O doutor Alisson vai continuar falando sobre isso. Doutor Alisson, sobre o intestino do obeso. O que a gente fala hoje,
Com os estudos baseados dentro da cirurgia, a gente começou a descobrir muita coisa nova, e ainda está descobrindo. É uma doença extremamente nova que não sabia-se nada. Se a gente colocar 20 anos atrás, não sabia-se nada. Na verdade, eu vou só fazer um adendo de duas coisas. Primeiro, a primeira cirurgia realizada foi pelo Dr. Mason, que foi quem fez a primeira cirurgia chamada bypass nos Estados Unidos, no pós-guerra. Então, foi uma cirurgia que eles começaram a identificar que tinham muitos pacientes obesos relacionados à alimentação e que precisavam de tratamento cirúrgico. E ele começou a fazer essa cirurgia em 1967. Novo, né? Coisa nova, hein? Sim. E essa cirurgia começou a emagrecer os pacientes, mas eles não entendiam por que a cirurgia controlava a parte metabólica, ou seja, o paciente era diabético, antes de emagrecer, ele já ficava curado do diabetes no dia seguinte. Ele tinha redução das taxas glicêmicas muito precocemente antes de ter o processo de emagrecimento. Então, isso começou a ser notado, mas não se sabia-se por quê. E aí começou a estudar as incretinas intestinais, começou a estudar as substâncias que tem no intestino. Todos já ouvimos falar que o intestino é o segundo cérebro. Perfeito, né? Isso então, aí. Justamente por isso, porque, na verdade, a gente tem substâncias que funcionam no nosso sistema nervoso central, bloqueando o centro da fome, dando saciedade precoce ou estimulando a fome. Então, o que acontece? Com esse processo da descoberta dessas chamadas incretinas intestinais, ou hormônios intestinais, como muitos chamam, começou a aparecer, a gente começou a acompanhar isso e esses pacientes começou a, vamos dizer assim, isolar essas substâncias. E a indústria também tinha interesse em criar medicamentos relacionados a isso. Certo. Hoje todos conhecem o Ozempic, Saxenda. Então, é análogo do GLP-1, que é uma substância que funciona no intestino terminal, no ilho. Então, com isso, o que aconteceu? Começou a descobrir que o problema da doença da obesidade estava no duodeno. Por quê? Os alimentos muito calóricos, ricos em açúcares, doces e tal, eles tinham uma absorção muito rápida no duodeno e eles não chegavam no ilho, fazendo uma atrofia do ilho, e essas substâncias não eram estimuladas. E aí o que acontece com isso? O açúcar do paciente sobe. Com isso, para controlar o açúcar, a insulina é liberada pelo pâncreas, que tenta controlar, sendo que esse açúcar ele não consegue entrar na célula, porque começa a ter uma resistência insulínica por esse processo inflamatório. E com isso o paciente desenvolve também a esteatose hepática. Por quê? Porque ele tem um aumento de açúcar e, como muitos acham, diferentemente do que muitos acham, a esteatose hepática não é ocasionada pela gordura no fígado ou o alimento em gordura. É o alimento em açúcar, é o carboidrato, é o açúcar, é o doce que leva à esteatose, ocasionada pela resistência insulínica. Então, esse processo inflamatório que gera no organismo faz com que o intestino inflame e gere uma hipertrofia do duodeno. Então, o duodeno do paciente não consegue modificar mais. O paciente começa a ter uma absorção muito rápida de açúcar, é como ele virasse uma esponja. Então, todo o carboidrato que ele come, ele já começa a absorver rápido e ele começa a engordar. Então, a doença metabólica leva à obesidade, que leva a mais doença metabólica, e que no futuro ele vai ficar diabético. E esse paciente que não tem o estímulo do ilho, o que acontece? É no ilho que funciona o centro da fome e do bloqueio da fome, que é ocasionado pelo GLP-1, essa substância que é o análogo do Ozempic, do Saxenda. Mas esse Ozempic, ele funciona? Ele funciona, é uma medicação que funciona, mas ele para de funcionar, porque ele é uma das substâncias. Ah, perfeito. E ele hoje está sendo comercializado muito, mas o paciente consegue emagrecer, mas ele, vamos dizer assim, ele acaba
ficando dependente da medicação a vida toda, é uma medicação muito cara, que ele acaba estabilizando o peso. Então ele não consegue mais perder depois de um tempo. Esse é um problema. Vai estacionar, né? Ele vai parar estacionar ali, né? Exatamente. Então, quando você come alimento muito calórico, você vai ter fome constante, porque o teu ilho não faz mais o bloqueio, que a gente chama de freio ileal, que funciona no sistema nervoso central. Quem faz isso são as substâncias do ilho, que estimulam o teu sistema nervoso central a bloquear o centro da fome. Então, o paciente que come alimentos ricos em caloria, ele tem o quê? Fome constante. Outra coisa que o senhor falou que eu estou bem impactada, porque também a maioria das pessoas hoje falam que tem, é que a esteatose, essa doença, né, a gordura no fígado, ela não é uma doença, vamos dizer, do fígado. Sim. Ela é provocada pelo açúcar. Sim, pelo açúcar. Pela doença metabólica. Ela vai levar à doença metabólica. E ela regride quando o paciente perde peso. Então, qual é o tratamento da esteatose hepática? Perder peso. Isso também está relacionado à parte nutricional das pessoas, né? Sim, total. Que hoje em dia as pessoas se alimentam Sim. muito mal, né? Sim, por conta dos industrializados. A gente tem uma indústria muito forte e a vida corrida, a vida cotidiana atual, né? Sim. As pessoas acabam se alimentando de alimentos mais fáceis, que já estão produzidos. A gente acaba não tendo aquele trabalho de cozinhar, de fazer a nossa comida, a gente não tem mais tempo para isso. A gente compra a comida pronta. Então, quer dizer, isso passou a ser uma doença também do momento, dessa diferença de trato de vida que nós tínhamos há muitos anos atrás em relação aos tempos atuais. Sim, eu acredito que as crianças de hoje não tenham tido a mesma educação alimentar do que nós tivemos. Com certeza, Vitória. A gente tem hoje um problema que ele é sociocultural, né? Porque faz parte da nossa sociedade e ele tá dentro da nossa cultura hoje com a nossa alimentação. Ou seja, a gente ficou com uma alimentação mais americanizada, por quê? Por dois motivos, na minha opinião. Primeiro, que a mulher começou a trabalhar, né? Logicamente, a gente sabe todos os ganhos que a mulher teve ao longo desses anos, mas hoje, infelizmente, os filhos não muitas vezes comem o que querem e não o que precisam. Sim, então, com certeza. esse, infelizmente, é uma adaptação que a gente precisa fazer para o futuro. E a gente trazer isso alertar as casas, os pais, né, que trabalham e que se atentem à alimentação dos seus filhos, porque a doença começa na infância quando a criança é magra. Quer dizer, a obesidade, ela não é adquirida quando a pessoa já é da fase adulta. Não. É desde criança. Por isso que hoje a gente vê cada vez mais crianças jovens obesos. É só olhar uma foto da década de 50, a praia de Copacabana, a gente olhar, e hoje a gente olhar. Hoje, você vai ver que a cada 10 pessoas, 5 estão obesas, pelo menos. E não sei, uma pergunta de leigo, e eu também acho que a facilidade também das cirurgias plásticas, no sentido de botar a pessoa mais magra, de tirar a gordura, também acho que facilita essa forma de não se tratar. Sim, exatamente. Né? Isso é real. É assim, o mundo fácil, né, também, né? A gente vive um mundo fácil, mas a gente tem coisas difíceis, então a gente dificulta para facilitar, né? Mas assim, acaba que existe uma certa comodidade das pessoas nesse sentido. A gente é muito importante a gente, né, o que eu sempre falo para os pacientes, fazer atividade física para diminuir essa ansiedade, diminuir as telas, porque as telas para as crianças é um grande problema, porque ela leva a aumento da ansiedade. Esse aumento da ansiedade das crianças é relacionado ao excesso de telas e ao não controle das telas pelos pais. E aí você começa a tratar a ansiedade. E a criança faz o quê? Come caloria. E a caloria gera açúcar, que gera mais ansiedade na cabeça, no cérebro. Doutor, quais são as alterações que o intestino sofre, né, em relação à cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, ela modifica, vamos dizer assim, as incretinas. O efeito, antigamente, quando começou lá através do Mason, né, e depois o Dr. Gagné, a partir de 2005, ele descobriu uma cirurgia que já se fazia, mas
para a cirurgia bariátrica, que é o sleeve, que é a gastrectomia vertical, que é aquela que mexe só no estômago. Então começou a estudar mais, a partir dessas duas cirurgias, a parte metabólica da cirurgia. Então, por quê? Porque, na verdade, o conceito anterior era de restrição e desabsorção. Ou seja, você diminuía o espaço do estômago e você fazia uma desabsorção no intestino, para isso gerava o emagrecimento. É isso que se acreditava. Só que com os estudos a gente viu que não era bem isso, que na verdade havia uma modificação metabólica no intestino. Ou seja, havia uma melhora com a cirurgia da flora intestinal, que estava inflamada, dos sais biliares e uma melhora dessas incretinas que agem no sistema nervoso central, bloqueando a fome e gerando saciedade mais precoce. Perfeito. Então, hoje o efeito da cirurgia não é um efeito restritivo e desabsortivo. Hoje o efeito da cirurgia é um efeito metabólico. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque isso mudou o conceito da cirurgia em si. Quer dizer, hoje já não se pensa na cirurgia bariátrica única, exclusivamente por estética. Sim, não é. Não mais. Não mais, porque na verdade você tem uma ideia que a desabsorção, ela não gera absorção de nutrientes, que gerava, por exemplo, o emagrecimento. Já não é isso. É a alteração dessa flora intestinal que está inflamada. Então, com a regulação disso, você tem uma melhora do intestino. Eu falo o seguinte para os pacientes: a gente é o que come. Então, se eu como comida ruim, o meu intestino vai estar ruim e vai estar mais inflamado. E o meu organismo vai estar mais inflamado. Então, eu vou ter mais alergia respiratória, vou ter mais asma, vou ter mais rinite alérgica, eu vou ficar mais doente. E com isso eu desenvolvo também as doenças metabólicas. Doutor, me diz uma coisa que a gente ouve também falar muito, que as pessoas hoje, elas são inflamadas. Sim. Por quê, doutor? Por conta justamente da alimentação, do intestino. Na verdade, quando a gente come alimentos mais saudáveis e variados, né, remetendo o tempo que a gente morava em área rural, então os nossos avós, bisavós, o Brasil era basicamente um país rural, a gente se alimentava de alimentos que eram da produção, né, nossa de casa. Certo. E a gente se alimentava de alimentos saudáveis, né? E isso fazia com que o teu intestino funcionava melhor. E a gente já ouviu falar, não, minha mãe cozinhava na banha de porco, não sei o quê. Então, mas isso e não era obeso. O que não tinha nada a ver. Por quê? Porque o intestino deles funcionava muito melhor do que o nosso. Então, ele não estava completamente inflamado. Então, a produção da tua flora intestinal, ela é de acordo com o que você come. Então, você passa a produzir substâncias que geram bactérias que geram inflamação no teu organismo. E hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória, que a resistência insulínica é uma doença inflamatória. E onde é essa inflamação? É na célula. O que acontece com a resistência insulínica? Só para você entender como funciona, todos entenderem, que eu acho que é muito importante. Isso. A resistência insulínica, ela é a dificuldade do açúcar de entrar na célula, não no sangue. Ele está no sangue, só que no sangue ele está alto. E aí, o que o teu organismo faz? Libera mais insulina. Quem leva o açúcar para dentro da célula? É a insulina. Só que essa insulina, ela perde essa capacidade de receptor. Então, você para de conseguir entrar o açúcar na célula. Então, o teu organismo entende que você está com baixo açúcar. Porque o teu receptor é celular, não é do sangue. Só que o teu açúcar no sangue está alto. Isso é inflamação do receptor, que é gerado por essa questão. Então, isso é uma gravidade muito grande. Então, a gente se alimentar de alimentos que fazem mal, que logicamente todos nós comemos, às vezes um doce, não sei o quê, mas a gente não pode comer isso constantemente, que vai fazer mal. Essa alimentação também que fala, alimento à base de carboidratos também hoje, né? Que a gente
também ouve falar muito, e a maioria das pessoas, o que o senhor poderia ajudar as pessoas que estão nos ouvindo a ter uma alimentação, a indicação para as pessoas não entrarem nessa vibe, né, de carboidrato, Sim. e provocar situações como essas que o senhor está falando? Sim. Na verdade, o que eu acredito é que todos nós temos hoje no mundo atual que fazer atividade física. Eu acho que a atividade física é fundamental. Logicamente, cada um na sua, né, no que gosta de fazer, mas todos nós precisamos fazer atividade física para poder diminuir essa ansiedade do mundo atual, né? Essa é a primeira questão. Segunda questão é a saúde mental, tá em dia, né? A gente tem que estar com essa questão. Eu sei que existia muito preconceito anteriormente com psiquiatra, né? A gente sabe disso. Ah, vai levar no psiquiatra? Tem que levar. Porque é louco, né? Só a gente já se via dessa forma, né? Exatamente. Tem que levar. Não tem jeito. Vai fazer terapia? Tem que fazer terapia. Todos nós hoje temos que fazer terapia. Eu sou totalmente a favor da terapia porque ajuda ao esclarecimento pessoal e depois com os outros, né? Que a gente vai melhorar a nossa relação com o outro ser humano. Eu acho que essas questões, tenho certeza que essas questões já melhoram muito a nossa relação interpessoal e o nosso entendimento pessoal. A terceira questão é com relação à alimentação caseira. É a gente voltar a comer comida em casa e evitar um pouco o iFood, alimentos, né, industrializados, a gente evitar comer alimentos mais saudáveis, né? Então, isso é a prática, isso é, vamos dizer, o hábito. Então, quando você cria um hábito ruim, por exemplo, podia beber todo dia. Mas se eu beber todo dia vai estragar a minha vida, da minha família, né, minha vida profissional. Mas tudo é permitido pra gente, mas a gente tem que ter discernimento para escolher. Tem que ter escolha, né? Sim, para escolher. Quando esse discernimento falha, eu acredito que o tratamento e a terapia ajudam nesse esclarecimento. Doutor Alisson, o senhor falou muito sobre essa parte, né, da saúde mental, que eu também vejo assim, como um ponto assim, chave mesmo nos dias de hoje, porque o mundo virou de repente, né? E a gente se viu assim numa situação que a gente não imaginava passar, né? E a pós-pandemia também trouxe muitas doenças, né? Nós temos que ficar trancados em casa, não podemos nos relacionar com ninguém, porque não tinha mais aquela de encontrar família, amigos. O risco de morrer, né? Aquela coisa o medo, de morrer, o medo né? de morrer, o medo, que era o pior de tudo, né? Virou um pavor social. Virou um pavor social. E isso aí também deve ter trazido consequências na sua área, né? Em relação a pessoas que ficaram obesos, porque ficavam em casa, comiam o tempo inteiro. Os que gostam de bebida, bebiam. Sim. Né? Aí eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. A doença psicológica, eu acredito assim, que a gente estava numa iminência de doença psicológica já com o mundo que a gente vem desenvolvendo através, logicamente, do desenvolvimento tecnológico, tudo isso. Eu sou muito a favor, sou de vanguarda, então sou muito a favor de desenvolvimento tecnológico, mas a tecnologia tem que ser usada para o bem, né? Para servir o homem, né? Então, e não ao contrário. Então a gente começou a ficar muito escravo, eu acredito também com a pandemia, das redes sociais, o excesso de ficar em casa, logicamente a incerteza, né, da vida, né, de não saber o que vai acontecer amanhã. Será que eu vou conseguir ver meu pai, minha mãe, né? Como é que vai acontecer com eles, meus filhos? A incerteza do trabalho também, a questão econômica foi fundamental também para esse processo. Então eu acho que todos esses fatores relacionados levou o confinamento, né? Que você falou, né, Vitória? Então, todas essas questões relacionadas levou a um desenvolvimento, uma piora, vamos dizer. Eu não vou dizer que ela não existia. Ela já existia, estava em eminência, só que ela antecipou um processo que já estava em eminência e a gente teve vários casos de problemas psicológicos em criança, né? A gente teve casos de suicídio em criança, então tentativas. Então, tudo isso relacionado a essa incerteza, né? Essa gaiola, né? Essa gaiola. E a obesidade, ela está nesse processo inserida, colada com a depressão e a ansiedade. Vamos botar ansiedade / depressão.
Porque todos os pacientes obesos praticamente têm ansiedade, por alguns motivos. E aí, comparando com a pandemia, por quê? Incerteza, não sabe se vai viver mais tempo, de ter as limitações da própria obesidade. O paciente obeso não consegue abaixar, muitas vezes, para poder amarrar o sapato. Então, ele precisa de uma ajuda, a gente já tinha falado aqui anteriormente. Ele precisa de uma ajuda de um terceiro, às vezes, de uma pessoa que está com ele. E muitas vezes ele não tem, porque muitas vezes ele é abandonado pela própria família. Ele é visto como uma pessoa desleixada, que é um engano. Não é uma doença. Ela precisa ser tratada, ela precisa ser respeitada como doença. Então, existe muito julgamento em cima disso. E linkando com a questão da ansiedade, dessas doenças psiquiátricas, psicológicas, desenvolve-se muito através desse problema e aí isso vai piorando ainda mais a ansiedade do paciente. E vamos dizer assim, é um ciclo vicioso que ele entra. E vamos dizer assim, a ansiedade gera obesidade, que gera mais ansiedade, que gera mais obesidade. Porque ele vai comer mais caloria. Porque a droga dele no cérebro é o açúcar. Então a gente tem... Outra coisa, eu estou deixando de interromper nesse momentinho. A pessoa magra, a pessoa é muito magra, mas ela não pode ficar sem comer doce. Ela come doce o tempo inteiro. E ela é magra. E como é que a gente consegue compreender isso? Então, vamos lá. A questão da obesidade, lembra que eu te falei da questão do sobrepeso e outras questões? Porque assim, não é só a questão da obesidade. A doença metabólica ela desenvolve antes. E tem alguns pacientes que não desenvolvem obesidade. Então, tem pacientes que têm um sobrepeso, tem um IMC de 27, 26 e já estão diabéticos. Por quê? Porque esse paciente tem uma alimentação ruim. Ou ele come demais, ou ele come muito açúcar, ou muito carboidrato. Então, a gente tem... Todos nós temos familiares que são diabéticos, têm doença metabólica, têm hipertensão e tal. E muitos deles não são obesos. Por que isso? Porque ele desenvolveu a doença... vamos dizer assim, eu estou dizendo a diabetes tipo 2, tá? Ele desenvolveu a doença metabólica antes da obesidade e ele não teve uma tendência a desenvolver obesidade. Ou ele desenvolveu uma obesidade no sobrepeso, vamos dizer, que é considerado uma obesidade também. Então ele não vai ficar super obeso, mas ele vai ficar diabético. Ele vai ficar com doença metabólica, ele vai ter o risco cardiovascular aumentado, ele vai ter doenças tromboembólicas, risco de trombose, de amputação, de insuficiência renal, de AVC, de infarto, aumentado por conta da doença metabólica. Então, o problema da obesidade não o problema não é somente a obesidade, o problema é a doença metabólica. Hoje a grande questão é a doença metabólica. Eu quero falar bastante sobre isso, porque a gente conhece, né? Quando eu falo a gente, do modo geral, as pessoas, né, conhecem muitas pessoas que já fizeram a cirurgia bariátrica, até ficaram com uma redução assim, bem visível, e de repente elas começaram a engordar de uma maneira que elas ficaram iguais ou pior do que elas estavam. Isso é a doença metabólica? Sim, na verdade não é a doença metabólica, é o reganho de peso. Por quê? Com relação à cirurgia, eu vou só fazer uma parêntese, qual a indicação da cirurgia? Depois você me lembra essa pergunta que eu vou responder. Tá, ok. Só pra gente... Tá. Hoje quem regula, vamos dizer assim, os convênios, né, os convênios da rede privada, é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E ela colocou como regra o IMC igual ou maior a 35 com comorbidades. Então, se o paciente tiver apneia do sono, hipertensão, qualquer uma dessas, esteatose hepática, resistência insulínica, diabetes, ele pode operar. Ele é liberado para operar. Isso o CFM junto com a ANS. Isso para a rede privada. O CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, que regula, ele colocou o quê? Essa é a resolução de 3 anos atrás, 4 anos atrás. Que o IMC a maior ou igual a 30, se o paciente for diabético, dependente de insulina, com uso de insulina, ele pode operar. Só que a ANS ainda não regulamentou isso, porque o Conselho Federal já entende
que a doença metabólica vem antes Então, esse paciente ele tem um risco maior com MC de 30 e diabético, com uso de insulina, do que um paciente que, vamos dizer assim, ele tem um MC de 35, mas ele tem só uma resistência insulínica, ou ele é um hipertenso leve. Certo. Então, esse paciente se beneficia mais da cirurgia, porque a cirurgia, como eu disse, ela é metabólica, ela mexe com a parte metabólica do intestino. Ela faz, né, as alterações das incretinas, ela faz o aumento do GLP-1, ela reduz a grelina. O que é GLP-1, doutor? Eles vão perguntar, eu já estou perguntando. Então, o GLP-1, pode falar. O GLP-1 ele atua no íleo, ele é uma substância que faz a regulação precoce da insulina. Isso foi o que a gente estava falando anteriormente. Certo. Por isso que a cirurgia metabólica foi essas incretinas que foram descobertas. O GLP-1, a indústria, ela fez o quê? Ela produziu o GLP-1 na forma de medicamento, que é quem? O Ozempic. É o Saxenda, certo, que é um análogo a liraglutida, é um análogo do GLP-1, ou seja, uma substância semelhante ao GLP-1. Doutor, outra coisa, quando que a gente, eu estou falando sempre a nível dos leigos falando, tem pessoas que não podem fazer bariátrica por algum motivo. E quais são esses impeditivos que fazem com que aquela pessoa obesa não possa passar para uma cirurgia bariátrica? Assim, na verdade, o fator impeditivo é clínico. Então, hoje, o que a gente faz? A gente prepara esse paciente. A indicação da obesidade, como eu estava falando, é o MC acima de 35 com comorbidade, que é considerada obesidade grau 2 ou severa, ou acima de 40, maior ou igual a 40, sem o paciente ter comorbidade. Mas a gente já sabe que esse paciente tem comorbidade, porque a obesidade é chamada mórbida por conta das morbidades, das comorbidades. Ela foi denominada assim por conta disso. Sim. Então, dificilmente um paciente com MC acima de 40 não tem comorbidade. A gente sabe que ele tem, ele só não sabe que tem muitas vezes, mas ele tem. Sim. Então, esse termo de obeso saudável não existe. Então, como eu estava falando, então essas indicações são indicações para cirurgia. Quando o paciente, você me perguntou sobre reganho de peso, eu vou te responder. A questão do reganho de peso, o que a gente considera como reganho de peso? É o paciente ter reganho de mais de 50% do peso perdido na cirurgia. Certo. Vou dar um exemplo aqui. O paciente tinha 150 quilos. Sim. Ele perdeu 50. Ele perdeu 50, ficou com 100 quilos. Chegou, o peso mínimo dele foi 100 quilos. Certo. E ele reganhou 30. Então, ele reganhou mais que 50%. Ele ganhou 30 quilos. Certo. Né? Ganhou mais de 25, que seria 50%. Então, esse reganho de peso é o que a gente considera como reganho de peso com indicação de nova cirurgia, muitas vezes. Esse paciente... não pode fazer novamente? Sim, então pode. Vamos lá, doutor. Existe uma conversão para novas cirurgias, mas com indicação, logicamente, a gente avaliando cada caso, entendendo um pouco também o que levou o paciente a reganhar. Na verdade, todas as cirurgias são adaptativas, respondendo a tua pergunta do reganho de peso. Sim. E ela tem um tempo para se adaptar, por isso que ela não é considerada a cura da obesidade. Ela melhora o quê? Ela é uma potente ferramenta para a obesidade severa, a obesidade mórbida. Né? Ela trata também as doenças metabólicas, mas ela é uma potente ferramenta, ela é uma ferramenta utilizada com bastante eficácia. Só que se não houver acompanhamento multidisciplinar, a chance do paciente reganhar é muito grande. E aí entra naquele processo que a gente falou, da troca de compulsão. Sim. O paciente passa a beber, passa a usar outras substâncias para compensar a falta de açúcar no cérebro. Certo. Porque a gente tem uma dopamina, e a maioria dos pacientes obesos tem um excesso de dopamina cerebral ocasionado pela excitação. Esse movimento excitatório, ele precisa ser interligado pelos receptores de dopamina. Então vamos dizer assim, você tem a dopamina e você tem o receptor, que precisam interligar. E elas precisam de quem? Do açúcar.
Olha só que coisa, né? É na parte cerebral. Aí a gente já está no cérebro. Então, essa dopamina, ela precisa ser controlada. E muitas vezes a gente dá a medicação para isso. Vamos dizer que o paciente consiga sair do açúcar, da alimentação em carboidrato, sem alimentação. O que acontece com ele? Essa quantidade de dopamina começa a baixar e os receptores começam a aumentar. E aí o paciente não tem tanta necessidade mais do açúcar. É mais ou menos, mal comparando não, mas é isso. Mais ou menos um comportamento de uma pessoa que é dependente, adicto a alguma droga ou algum vício. Certo. Então, ela tem a dopamina elevada e ela precisa dessa ligação. Só que cada vez mais, essa ligação, como é uma ligação forte cerebral, o que o receptor de dopamina cerebral faz? Ele faz um down regulation, ou seja, ele baixa o número de receptores. Então, a pessoa precisa de uma droga cada vez maior. Então, ele começa a aumentar a dosagem do paciente nosso, do obeso, do açúcar, do carboidrato. E aí ele começa a comer cada vez mais. Quer dizer, o açúcar realmente ele é... uma droga. Uma droga, né? Sim. Até porque as pessoas acham que quando elas têm o hábito de comer doce, elas não conseguem parar. Sim. Realmente não conseguem parar. Isso. A não ser por um motivo grave, né? Sim. Doutor, a pessoa fez a cirurgia bariátrica. Quanto tempo ela vai precisar para ela começar a sentir que ela perdeu peso? Qual é o processo? Quanto tempo a gente vai ver que a gente realmente emagreceu e está emagrecendo e aí se fortifica para continuar se tratando? Sim. O que a gente tem de meta de acompanhamento 2 anos. Mas a gente já fala para o paciente quando entra no meu consultório no primeiro dia, eu já falo, o acompanhamento da obesidade é a vida inteira. Por quê? Porque a gente dá uma alta, mas uma alta com volta, que é o paciente fica com acompanhamento posterior a esses 2 anos, ou semestral ou anual, dependendo do paciente. Então, todo paciente ele precisa acompanhar a vida inteira, e não é só com o cirurgião, é com a terapeuta, é com a nutricionista, é com o endócrino, porque ele precisa fazer exames, ver como estão as taxas. Então, com relação ao emagrecimento, o paciente nos primeiros 2 a 3 meses, ele tem uma perda de peso maior, só que ele ainda não tem o resultado que ele quer nesse período. Sim. É nesse período justamente que muitos pacientes param de perder. Por quê? Porque eles começam a comer ou começam a perder com menor velocidade. E como é que falam que a pessoa não... ela fez a cirurgia e ela não consegue mais comer? Isso é real? Mais ou menos, porque ele vai conseguir comer com o tempo. Na verdade, essa é a questão seguinte, é que ele começa a comer, eu estava falando da comida, ele começa a comer, só que assim, a cirurgia ela acaba se adaptando. E quanto tempo ela se adapta? Depende. Por exemplo, a gastrectomia vertical, que é o sleeve, o paciente se adapta em cerca de 2 anos a essa cirurgia. Então, se ele voltar a comer carboidrato, ele vai voltar a ganhar peso. E ele vai ter reganho. Olha só. O bypass demora um pouco mais, por outros fatores. São mais complexos, então ele tem uma adaptação e ele tem uma hipertrofia. Aquela hipertrofia que estava no duodeno, ele passa a ter na parte jejunal da anastomose, que a gente faz uma ligação do intestino com o intestino. Então, aquela parte do intestino se adapta depois de alguns anos, depois de 3, 4, 5 anos, e ele passa a ter uma hipertrofia daquela mucosa e ele passa a ter uma absorção mais rápida de açúcar ali, fazendo o mesmo processo que ele tinha anterior com o intestino inteiro. Então, o paciente também tem reganho. Então, se você falar, existe cirurgia que cura a obesidade? Não existe. Não existe, gente. Doutor Alisson, por favor. Não existe cirurgia que cura a obesidade. A cirurgia, ela faz parte do tratamento e ela tem a sua indicação e ela precisa ser bem indicada pelos médicos. Qualquer médico pode indicar, né? Só que a gente precisa entender que é um processo complexo, lento, a longo prazo e que precisa de acompanhamento. Doutor, a doença metabólica, ela leva
a doenças graves, conforme o senhor falou, né? Sim. A incidência de câncer, né? Hoje a gente vê falar demais sobre câncer no intestino. Sim. Que era uma coisa que alguns anos atrás existia, havia, mas eu fico assustada hoje com o número de pessoas que a quantidade de pessoas com câncer no intestino. Sim. E isso, o senhor acha que isso se deve a quê, doutora? Essa doença metabólica ou o quê? Sim. Explica aí pra gente. Não tenho dúvida. Na verdade, hoje a gente sabe que a gente, com o estudo da obesidade, qual é o grande problema da obesidade? É a gordura abdominal. Então, quando você vai lá no endócrino, vai na nutricionista, ela mede a tua circunferência abdominal. E tem ali uma medida, né, que eles utilizam, que hoje, se eu não me engano, eu acho que é 95, que tem que ser, 95 centímetros. Então, assim, o parâmetro do IMC, ele também não é tão correto. Foi o que eu falei, você tem paciente com IMC mais baixo, com mais doença metabólica. Então, você não consegue, nos pacientes com IMC um pouco mais baixo, ter uma avaliação mais correta do que é doença metabólica, que você vai ter paciente não tão obeso, ou seja, paciente sobrepeso, com muita doença metabólica, e vai ter paciente com obesidade grau 2, com pouca doença metabólica. Mas ele vai desenvolver também. Porém, não desenvolveu. Isso ocorre por quê? Por conta da circunferência abdominal. Então, assim, você tem a gordura abdominal, que ela leva a liberação de milhões de substâncias. E essas substâncias são chamadas adipocinas. São substâncias secretadas por essa gordura abdominal que liberam, que tem risco, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de câncer. E que desenvolve essa doença metabólica. Então, é muito importante o controle abdominal, o controle dessa circunferência abdominal. Mesmo as pessoas, por exemplo, de vez em quando medir essa circunferência abdominal. Assim, né? Então, a circunferência abdominal, ela aumenta o risco cardiovascular, ela aumenta o risco de câncer. A gente, relacionando ao câncer de cólon, o câncer de cólon está diretamente relacionado à alimentação. Ela tem alguns fatores, tem fator genético, mas tem o fator alimentar e o fator metabólico, que é o gerado. Então, quando o paciente tem obesidade, ele aumenta muito o score para ter um câncer de intestino. E não somente o câncer de intestino, o câncer de pâncreas, o câncer de estômago, o câncer de mama. Só para você ter noção de um dado para as mulheres, a mulher, antes da menopausa, ela tem uma incidência, a mulher obesa e a mulher magra, a mulher que tem um IMC normal, o IMC ali ou normal ou sobrepeso, ela tem uma incidência igual de câncer de mama. Porém, pós-menopausa, aumenta a incidência em 35 vezes nas mulheres obesas. Isso eu estou falando de sobrepeso, obesidade 1, obesidade 2 e obesidade mórbida. Não só obesidade mórbida. Então, isso é para a gente ter a noção como a obesidade está relacionada ao aumento da incidência do câncer. A gente vai começando a falar, vai começando a surgir uma opção de pergunta para fazer. Doutor, e a nível na infância, né, que é a alimentação emocional, que chama. Aí eu queria também que o senhor falasse um pouquinho para todas as pessoas que têm filhos, né, pequenos e precisam de orientação, porque hoje realmente a orientação que nós temos é a pior possível. Sim. Né, através, conforme o senhor falou, de mídia, de Google, de entrevistas que as pessoas dão sem ter absolutamente nenhum comprometimento com aquela profissão, né? Sim. São curiosos, né? Sim, sim. E as crianças são o futuro, né? Sim. Elas é que vão tocar isso para frente. Sim. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa parte. Vamos dizer assim, o contexto, muitas vezes, a mudança do contexto familiar, né? Hoje, devido a diversas situações, hoje a criança fica um pouco mais isolada. Então ela não tem muita atenção dos pais, muitas vezes. E a gente tem que atentar para a atenção com as crianças, né? Com cuidado com a criança, a falta de tempo, o cansaço, o trabalho excessivo, a busca, muitas vezes,
pelas coisas materiais, né? E compensar, fazendo isso. E aí o que a criança faz? Ela se isola. E essa falta de afeto materno e paterno leva a uma hipercompensação emocional. E isso é compensado com a alimentação muitas vezes. Então, esse transtorno emocional, afetivo, gera uma situação emocional. Então, vamos dizer assim, um lar que os pais brigam, que a gente tem com uma certa frequência, sim, né? E na frente dos filhos. A criança, ela se isola e come. Então, ela começa a fazer uma alimentação emocional. Então, toda vez que ela tem um problema, ela leva para o sistema nervoso dela essa resposta. E aí ela passa a fazer uma alimentação emocional. Isso, e essa alimentação emocional é qualquer tipo de alimento, não é só o doce, não é doce, qualquer coisa. É fast food, é tudo que vai dar aquele prazer momentâneo naquele momento. Certo. Só que o prazer do açúcar é muito rápido. Então, uma hora depois você vai querer outro. E aí você vai ficar nessa busca constante. E aí gera essa então a gente tem muito paciente, eu pego um paciente, por exemplo, a gente recebe no consultório, paciente com mais idade, 18, 19 anos, com problemas emocionais da infância, que gerou o transtorno da obesidade, com problemas emocionais de relação com o pai, de agressões, agressão psicológica, agressão física, inclusive agressões sexuais. Então você tem uma incidência aumentada. Agressões sexuais, o senhor fala o quê? Agressão de pedofilia mesmo, entendeu? Às vezes nessa relação que de também contorno, hoje é comum, né? Sim. E você tem esse transtorno relacionado também. Eu não estou dizendo que todo paciente tem, mas existe uma incidência aumentada nesse grupo de obesos desse tipo de agressão. E isso é identificado pelo Dr. Alisson ou relacionado como a ingestão desse tipo de alimentação chegar ao ponto de ser uma criança com essa obesidade e trazendo situações péssimas, né, familiares, né? Isso, e ele vai desenvolvendo uma relação conturbada ao longo da vida dele, nessa situação. Então ele começa a desenvolver a obesidade por conta disso muitas vezes, por conta dessa, vamos dizer assim, dessa falta de equilíbrio do pai e da mãe. É logicamente que hoje a gente tem um contorno, tem uma situação familiar muitas vezes diferente. Tem a mãe que fica só a mãe que fica com o filho, às vezes só o pai, ou às vezes é um outro tipo de contexto. Então, nesse tipo de situação, a gente tem que ter vamos dizer assim, agregar essa criança no contexto familiar. Muitas vezes essa criança ela é isolada do contexto familiar. Ela é um apêndice da relação. Ela não faz parte da relação e ela não se sente parte da relação. Ou ela tem uma relação, vamos dizer assim, disforme com o pai e com a mãe. Ela ama um, mas odeia o outro. Então, esse tipo de relação gera todo um transtorno. Então, assim, é muito importante a atenção dos pais com os filhos, porque essas doenças desenvolvem na infância. E a gente não está falando só da obesidade, estou falando também da ansiedade, da depressão. São doenças que começam a se desenvolver na infância. E a gente, vamos dizer assim, a gente joga essa compensação e logicamente que vai desenvolver, se isso não for acompanhado adequadamente, a gente vai ter ou uma catástrofe, né? Porque suicídio, né? Ou vai ver tarde demais. Que aí não dá mais para fazer nada. Exatamente, mais ou menos isso. Doutora, a gente falou até muito pouco da cirurgia bariátrica, falou tantos assuntos, são tantos assuntos, né? Deixa eu só fazer mais umas duas perguntas aí para o senhor, que não vou conseguir deixar passar. Mas, de toda forma, o senhor já sabe que o senhor vai ter que voltar aqui. Doutora Alisson, existe a parte da genética da pessoa ser obesa ou isso não existe? Sim, existe uma questão genética relacionada, isso ainda também tem muito estudo em cima disso, mas existe um contexto familiar também. Então, é uma doença que ela tem um contexto familiar genético
que é forte, mas ela não é preponderante. Você Entendi. pode mudar o teu contexto familiar se você tiver uma mudança comportamental. Certo. Então a gente não pode entregar todas A as culpa nossas... genética. A culpa nessa questão genética. A gente precisa entender que se eu alimento o açúcar não entrar na minha boca, eu não vou engordar. Fatalmente é o açúcar que engorda? Sim. O açúcar é o mal. O açúcar, um dos booms econômicos da nossa sociedade, eu digo sociedade ocidental, foi a cana-do-açúcar. Foi o advento do açúcar. Em toda a Europa, ela virou uma especiaria importante. O Brasil era produtor de açúcar. Sim. Só que a gente está falando do açúcar refinado. E ele começou a ser produzido para a Europa, para a Ásia. Né? E nesse processo começou, o americano industrializou. Por quê? Porque a gente não consegue, é o que eu falei, um copo de suco tem uma quantidade de suco muito maior do que uma fruta. Uma fruta. Então, o que a indústria fez? Ela pegou 12 laranjas e bateu e transformou num jarro de suco, de refrigerante. Que é comum. Que é a frutose, que é a sacarose, que entra no nosso intestino e modifica o nosso intestino. Doutor, uma coisa, as pessoas... eu não como açúcar, eu não boto açúcar em nada. E a parte dos adoçantes, elas também fazem? Elas, não é nada melhor do que o açúcar? O adoçante vamos dizer assim, ele vai diminuir a tua ingesta de açúcar. Mas ele não vai tratar o problema em si, porque não é só o açúcar que você coloca no cafezinho, ou no refrigerante, ou no suco, vamos dizer. Porque você vai usar adoçante nisso. Mas todos nós comemos pão, carboidrato, massa, a gente ingere quantidade de refrigerante, cerveja. Então tudo isso é carboidrato. Certo, especificamente o açúcar. Doutora Alisson, olha só. Eu vou prometer aqui que eu vou trazer o doutor Alisson de novo, porque tem inúmeras perguntas aqui que, pelo tempo, a gente não tem condição de fazer todas elas, até porque o doutor Alisson ia ficar sufocado de tantas perguntas, né? E deixa eu só perguntar uma coisa ao senhor que me veio aqui na cabeça, e que as pessoas que são gordinhas ou gordas, elas assistem demais aqui um programa que existe, americano, chamado Quilos Mortais. Não sei se o senhor já ouviu falar nisso. Sim, sim. E aí a pessoa fica... Eu mesmo fico estarrecida. Como é que pode existir uma pessoa daquele tamanho e não tá morta? Dá só uma palhinha pra gente? Porque... na verdade... o programa ele é de super obesidade, né? Ele relata super obesidade mórbida, né? Mas é a super obesidade. O que é a super obesidade? É quando o IMC é maior que 50. Então são pacientes com IMC de 60, 70. Ontem a gente operou um paciente com IMC de 68, uma menina de 26 anos. Nossa Senhora! Super obesa. Ela tem 170 quilos. Nossa. Então... semana passada eu operei um de 180. Foi no meu consultório uma outra paciente de 185. Nossa, doutorado é milagroso. Esses são pacientes que, assim, é um outro tipo de doença. Não é somente a obesidade. São pacientes mais desafiadores, a cirurgia é extremamente difícil, porque eles têm um fígado muito grande. E isso faz com que a cirurgia seja mais difícil. Só que esse paciente não tem como perder sem a cirurgia. Não tem como. Certo. São pacientes que não conseguem andar muitas vezes, não conseguem abaixar, eles mal conseguem sentar. Para dormir é um sofrimento, porque a maioria tem apneia do sono, porque o tórax pesa contra a parte cervical e não consegue respirar, então eles têm apneia do sono, que é causa de morte súbita, né? Que o paciente infarta, aquele famoso que infarta, estava dormindo e infartou. Sim. Morreu dormindo. É a apneia do sono, geralmente. Então,
é uma doença extremamente grave, são cirurgias extremamente difíceis, que precisam ser realizadas por cirurgiões muito experientes com esse tipo de paciente. E eles precisam ser muito bem preparados para a cirurgia, que a gente falou, tem a da questão clínica, então ele precisa ser preparado muitas vezes por um pneumologista, para poder melhorar a parte respiratória, porque tem doença pulmonar relacionada à obesidade, além da doença inflamatória também relacionada à obesidade. Então, esses pacientes precisam ser tratados, precisam ser acompanhados, precisam ser conduzidos e ser preparados adequadamente para ir para a cirurgia, porque senão acontece o que acontecia anos atrás, o paciente morria. Certo. Doutor Alisson, olha, não sei como agradecer ao senhor esse papo assim, muito esclarecedor. Acho que ainda falta muita coisa. Eu prometer que... É muita informação, né? Muita. Não, e é porque a gente não tem absolutamente cultura nenhuma em relação a isso, né? O Brasil é muito pobre na cultura, de um modo geral, né? Sim. Então as pessoas têm aquela coisa de se medicar, falar para o amigo, faz isso, faz aquilo, e as pessoas vão... O achismo, né? Eu acho é um problema, né? Já é um problema. Então, a finalidade do Saúde Online, uma delas é essa, poder trazer o que o senhor fez e outros colegas seus que sentaram aqui para explicar a verdade sobre o tema do seu caso, sobre a cirurgia bariátrica, sobre a obesidade, sobre a criança, sobre, enfim, todos os problemas relacionados à obesidade. Então, eu queria que o senhor quer deixar alguma mensagem? Eu tenho o meu Instagram, quem quiser me seguir. Pois não, pode falar, doutor. DR de doutor, Alisson, com 2 L's Y, um S só, ON, Lessa Bariátrica. Nós vamos deixar aqui no Instagram e no YouTube o seu Instagram. Tá, o meu Instagram eu tenho muita informação, falo muito sobre obesidade, sobre outras cirurgias também, porque eu sou cirurgião geral, cirurgião digestivo, mas eu falo muito sobre essas questões de obesidade e da doença em si, e esse é um dos motivos que eu comecei a me posicionar, a questão da gente ter uma linha, né, mais correta e evitar essa desinformação que a gente tem na internet. Muito grande, né? Com certeza. Então, gente, acho que cumprimos o nosso dever dessa edição do Saúde Online. Agradeço a AME e a Remax pelo patrocínio, pela oportunidade. Por favor, curtam, compartilhem, deem seu like, inscrevam-se no canal. Isso tudo é muito importante para que nós possamos continuar trazendo para vocês qualidade de informação. Então, eu agradeço mais uma vez, doutor Alisson, a sua presença. Obrigado, Vitória. E o senhor vai me prometer aqui, na câmera, que o senhor vai voltar. Vou voltar, com certeza. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigado, Vitória.